Bom dia, querido. Graça e paz, você está bem? Glória a Deus. Muito bom ver o seu rostinho nessa manhã. Nós vamos estar dando sequência a esse estudo precioso que nós vamos tendo já há alguns meses, sobre o cristianismo. Nós começamos falando sobre um pouco da história da igreja, de como começou o cristianismo, E a partir daí nós falamos sobre também o cristianismo contemporâneo nos dias de hoje, como nos comportarmos em igreja, em família, no trabalho, nas redes sociais. E agora nós vamos dar continuidade, ao que nós vimos falando desde o mês passado, que nós começamos a falar sobre o futuro da igreja, o futuro do cristianismo, para onde nós vamos e o que vai acontecer. E nós vamos encerrar falando sobre o reino milenar e o estado eterno. Amém? Quantas estão expectativas para o reino milenar aqui? Você sabe o que é o reino milenar? Se você não sabe, você vai ter a oportunidade hoje de descobrir, amém? Eu queria que, por gentileza, você abrisse a sua Bíblia comigo no capítulo 19 do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 19. A partir do verso 11. Quantos encontraram? Apocalipse capítulo 19, versículo 11, a Bíblia vai dizer: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largar do vinho, do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Que nome é esse? Você pode dizer como alguém que tomou café hoje, diga Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se você não tomou café, diga pela fé, amém? Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, esse cavaleiro do cavalo branco, fiel e justo. Ele está se apresentando aqui nesse capítulo 19 do livro de Apocalipse. Na verdade, se você ler Apocalipse do capítulo 4 ao capítulo 18, você não vai encontrar a igreja relatada nesse momento. Porque do capítulo 4 ao capítulo 18 de Apocalipse, nós vamos perceber que começa a tribulação. É um momento onde a igreja já foi arrebatada, amém? Nós cremos que nós somos pré-tribulacionistas, nós não vamos passar pela tribulação. Amém? Se você crê que você vai passar pela tribulação, então você fica e a gente vai quando Jesus vier. Amém? Já foi falado sobre o arrebatamento aqui, Mas, a partir do capítulo 19, nós vamos ver o final da grande tribulação. E ele culmina justamente nesse ponto aqui, em que Jesus ele vai aparecer nos céus, junto com o seu grande exército. E a partir desse momento é que vai começar o reino milenar, quando Jesus der fim à guerra. Uma guerra que está acontecendo na terra. Amém? Se você quer ter mais detalhes sobre isso, eu te aconselho a estudar sobre esse tema, a fazer o rema. Se você já fez o rema, você tem na associação Aluminar a oportunidade de ver a matéria escatologia novamente. Você pode voltar à sala de aula para assistir essa matéria e você vai ver com mais riqueza de detalhes cada um desses pontos aqui. Amém? Então o grande rei, ele vem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, junto com o seu exército, para colocar fim a essa guerra e estabelecer o reino milenar. Nós vamos ver na Bíblia, a partir do capítulo 20 de Apocalipse, como começa esse reino milenar. Eu queria que você lesse comigo agora Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1.
Quem encontrou? Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Diga comigo, 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechando-o, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Só até aí, por enquanto. Vamos analisar o que nós lemos agora. A Bíblia está falando que assim que o diabo, assim que Deus, assim que Jesus se manifestar, e ele vai colocar o fim a essa guerra, ele vai aniquilar os exércitos do inimigo. Haverá um tempo selecionado aqui, onde o próprio Cristo vai reinar nessa terra. Ele vai reinar fisicamente, ele vai estar aqui pessoalmente para reinar nessa terra. Amém? E há um período para esse reinado, esse período é um período de 1000 anos, por isso que é chamado de reino milenar. Esse reino milenar, meu irmão, é literal. Eu sei que algumas figuras no livro de Apocalipse, elas são simbólicas. Mas sempre que há uma figura simbólica no livro de Apocalipse, logo em seguida ele já vai explicar o que é esse símbolo. Aqui a Bíblia está relatando sobre um período de 1000 anos, é 1000 anos literalmente. 1000 anos de reinado de Cristo aqui na terra. Imagina como vai ser, meu irmão. Imagina que governo maravilhoso. Um governo de justiça, um governo de paz. Amém? Cristo será o regente de toda a terra. Você pode imaginar isso agora? Jesus Cristo regendo toda a terra. Não haverá corrupção, não haverá falta, não haverá doença. Amém? A Bíblia nos ensina no livro de Isaías, e eu gostaria que você lesse comigo, que haverá uma restauração da terra. Isaías capítulo 11. Versículo 6. Aleluia. Isaías 11, 6. Vamos ler a partir do 5. Ele está falando sobre o rei, e ele diz assim: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, e a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Veja que cenário maravilhoso. Um cenário de paz. Até a natureza, até os animais, eles vão corresponder ao senhorio de Cristo nessa terra. Haverá uma restauração completa, coisa que o pecado destruiu quando os homens pecaram, quando Adão e Eva pecaram. Quando Adão e Eva estavam no jardim, havia uma condição plena de paz naquele lugar. E logo essa condição plena de paz, ela vai ser restaurada aqui, no milênio. Ela vai começar a ser restaurada. Você viu que animais selvagens, eles vão poder habitar junto com animais domésticos, sem um querer aniquilar o outro. Você pode estudar também e você vai perceber que a natureza, ela também vai passar por uma restauração. Não haverá mais terremotos, não haverá mais maremotos, não haverá mais furacões. Haverá uma restauração completa do ecossistema. Cristo, ele vai fazer isso, meu irmão. Amém? A terra inteira, ela vai atender ao chamado desse rei. Ela vai corresponder ao chamado desse rei. E há algo interessante aqui, que ele fala que o conhecimento do Senhor encherá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque essa declaração é interessante. Você acha que existe
água no mar? Sim ou não? As águas cobrem o mar. Não é uma declaração interessante, não é mesmo? É porque o conhecimento de Cristo vai inundar toda a criação. Tudo aquilo que Ele já criou, tudo aquilo que Ele mesmo manifestou. Você lembra que a Bíblia fala que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas? Você lembra que lá no capítulo 1 do livro de João, fala que Ele é o Criador de tudo? Então, se Ele é o Criador de tudo, por que tudo ainda não conhece a Cristo? Porque tudo ainda não tem esse conhecimento perfeito de quem Ele é. Nessa época aqui, no reino milenar, que nós vamos viver, toda a terra vai se encher desse conhecimento. Todo o ser vivo vai se encher desse conhecimento. De que Ele é o Rei, de que Ele é o Senhor, de que todas as coisas foram feitas para Ele, para dar louvor a Ele, para dar glória a Ele, para dar honra a Ele. Tudo o que existe, meu irmão, se nós estamos nessa terra hoje, se você existe, você está aqui, você existe por causa de Deus, eu existo por causa de Deus, nós estamos aqui por causa dEle, amém? É para Ele que nós vivemos, e esse conhecimento, meu irmão, ele vai cobrir toda a terra. Existem algumas características que acompanham esse reino milenar, além da restauração da terra, que é o governo da igreja junto com Cristo nessa terra. Amém? Eu queria que você lesse comigo Apocalipse capítulo 20, no versículo 6. Nós lemos até o 3. Vamos ler do 4 ao 6? Apocalipse 20, do 4 ao 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Veja que ele faz questão de repetir: 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. E aqui haverá um sacerdócio, queridos, ao qual a igreja vai fazer parte. A igreja vai estar com Cristo aqui reinando, agora não mais como noivo, mas sim como a esposa de Cristo. Amém? Nós vimos aqui, durante esses estudos, né, durante o ensino nesses temas, que nós estamos falando nesses dias, que haverá o arrebatamento, e no arrebatamento a igreja é retirada da terra para receber o seu julgamento diante de Deus, que é o tribunal de Cristo, que foi falado aqui pelo irmão Pedro, amém? Nesse tribunal de Cristo a igreja recebe as suas recompensas, os seus galardões, e começa as bodas do Cordeiro. Nessas bodas, meu irmão, é o casamento de Cristo com a igreja. E depois desse casamento, meu irmão, a igreja vem com Cristo para reinar nessa terra, e vai ser restaurada toda essa terra. Amém? Há uma restauração da terra. E a igreja agora, como a esposa de Cristo, vai reinar juntamente com Ele. Nós vamos receber o nosso corpo glorificado. E nós vamos ser como Ele. Nosso corpo vai ser transformado. Amém? Não haverá fome, não haverá mais cansaço. Oh, aleluia. Isso não quer dizer que você não pode comer mais nada. Porque o próprio Cristo, depois de ressurreto, ele ainda comeu um peixinho e um pão com os discípulos. Amém? Então, se você gosta de comer, você vai ter a oportunidade de comer alguma coisa também no milênio. Amém? Então, nós vamos ter esse corpo glorificado, meu irmão.
Nós vamos estar com Cristo reinando durante esse milênio. E durante esse tempo haverão pessoas, como a Bíblia falou, que passaram pela tribulação. Gentios e judeus que ainda não se tornaram igreja, que ficaram vivos no meio de toda essa grande tribulação que aconteceu na terra. Que acontecerá, na verdade. E essas pessoas passaram pela tribulação e elas vão viver durante o milênio. E essas pessoas, elas terão sim ainda a possibilidade e a capacidade de procriar entre elas. Nós, como a igreja de Cristo, não vamos mais procriar. Amém? O nosso esposo agora vai ser Jesus. Amém? Então ninguém vai mais casar com ninguém falando sobre igreja. Amém? Nós como igreja, nós já vamos casar com Cristo, então não vamos precisar casar com outras pessoas. Não vamos ter mais esse desejo que nós temos hoje. Amém? Lá, Gabriela e eu seremos o corpo de Cristo. Seremos a igreja. Amém? Não seremos marido e esposa. Assim como você e o seu esposo. Amém? Então aproveite seu esposo, aproveite sua esposa. Aleluia. Porque o tempo é esse. Amém? Quando chegar no milênio, meu irmão, todos somos a noiva de Cristo. A esposa dele. Amém? E aí, meu irmão, essas pessoas vão passar pela tribulação e elas vão viver nesse reino milenar, desfrutando de um governo perfeito de Cristo. Um governo teocrático. O que é um governo teocrático? Quando nós falamos sobre democracia, essa palavra democracia, ela nos dá a entender que cada pessoa tem o direito de fazer a sua escolha. Né, de dar o seu palpite, de dizer aquilo que acha melhor. No governo de Cristo, todos nós vamos nos submeter à soberania dele. Amém? Não vai haver essa de a gente dar os nossos palpites, de a gente achar alguma coisa. Não, meu irmão, todos nós vamos estar submetidos a uma lei perfeita, que vai reger toda a terra. Todas as nações da terra serão regidas por essa lei. Amém? Então não haverá injustiça no nosso meio. Se você é uma pessoa que se entristece com a injustiça no mundo, não haverá mais injustiça. Não haverá governo de esquerda, direita, centro. Não vai haver mais esse negócio não, meu irmão. Comunismo, socialismo, capitalismo, acabou. Amém? Eu te digo, é melhor você já se acostumar com essa ideia agora. Não adianta a gente estar na igreja, meu irmão, brigando por capitalismo, socialismo, por aquilo. Não adianta, meu irmão. Porque o nosso rei, aquele que nos governa já hoje, amém? Ele vem para estabelecer um governo milenar, onde não vai haver mais essa divisão. É muito ruim haver essa divisão no meio da igreja, onde pessoas estão brigando por ideologias políticas. Amém? A nossa luta não é contra carne nem sangue. Fechei o parênteses, voltando aqui agora. Então ele vai ter esse governo justo. Por 1000 anos, pessoas vão nascer, pessoas vão morrer durante esse tempo. O pecado ainda não vai ser retirado do mundo. Essas pessoas aqui que passaram pela tribulação, não a igreja, amém? Mas essas pessoas que passaram pela tribulação, gentios e judeus, elas ainda vão poder pecar. Mas o diabo não vai estar aqui para tentá-las. O diabo e os seus demônios não estarão na terra para lançar tentações. Mas o pecado ainda vai estar sendo possível. Você está entendendo? A partir daí, meu irmão, existe algo muito importante, também como característica, é que Jesus ele vai unificar e restaurar a nação de Israel. Você vai ver isso em Isaías capítulo 61, versículo 1, que haverá a restauração do templo. No livro de Ezequiel, por exemplo, no capítulo 43, fala que Jesus ele vai se sentar nesse templo. Na cadeira, no trono que haverá lá em Jerusalém. E a partir de Jerusalém haverão ordens que vão governar todas as nações da terra. Ele vai reinar a partir de Jerusalém, assim como está escrito em Ezequiel 43. Amém? E esse reino de Cristo, a partir de lá, as pessoas que passarem pela tribulação, elas vão ter que fazer uma ida a Jerusalém todos os anos. Elas terão que ir até Jerusalém todos os anos para prestar o seu culto, para estar com o Senhor, uma vez por ano, pelo menos. Quem está entendendo?
Isso é uma característica importante porque revela, né, Jesus como o rei das nações. Ele vai reinar e governar todas as nações da terra. A sua influência vai estar visível a todos. E nós, como igreja, vamos auxiliar a Cristo nesse governo. Você se alegra com isso? Amém? Não serão mais presidentes, não serão mais governadores, deputados, senadores. Ei, meu irmão, vai ser eu e você, meu irmão. Aleluia. Seremos nós que vamos auxiliar a Cristo nessa restauração, nesse governo da terra, onde as coisas serão justas, onde as pessoas terão tudo dividido. Amém? As suas necessidades serão supridas. E imagina em um governo como esse, ainda assim pessoas vão pecar. Então, quando alguém peca, o problema não está no tipo de governança a qual ela se submete, mas está em uma condição do seu coração. Quem está entendendo? Nós não podemos atribuir às coisas, aos governos, à sociedade, o pecado do mundo. Amém? Porque até mesmo em um governo perfeito, alguém pode pecar. Até mesmo se submissa a uma liderança perfeita, alguém pode pecar. Onde nós vemos isso na Bíblia? Você pode ter essa visão, por exemplo, quando Deus, soberano sobre os céus, havia estabelecido vários tipos, né, entre os anjos, arcanjos, serafins e querubins. E um deles decidiu fazer uma rebelião. Mesmo Deus sendo perfeito, mesmo Deus sendo um líder perfeito, um deles assumiu o papel de fazer uma rebelião e pecar contra Deus e querer ser igual a Deus. Amém? Então, meu irmão, mesmo que nós possamos estar submissos hoje a nossas lideranças, isso não quer dizer que a gente não precisa vigiar o nosso coração, porque independente do que os nossos líderes façam, somos nós que vamos prestar conta da nossa própria vida a Deus. Quem está entendendo? Somos nós, meu irmão. Ei, no arrebatamento, Jesus não vai chegar para você e vai perguntar: ei, você foi submisso aos seus líderes? Você estava envolvido com aquilo que era necessário ser envolvido? Você fez o seu papel como cristão? Você seguiu ideologia A ou B? Não, meu irmão, a Bíblia nos trata por um só. Ela fala que há um caminho largo e um caminho estreito. E nós precisamos nos conduzir por esse caminho estreito, onde nós nos adequamos à vontade de Deus e não Deus à nossa vontade. E aí nós vamos participar desse reino milenar como igreja, e não como aqueles que passaram por uma tribulação. Amém? Diga: eu vou. Ainda em Apocalipse capítulo 20, nós veremos aqui no versículo 7 e 8, quando esse período vai se completar, no final dos 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Veja só, quando concluir esse período de 1000 anos de reinado de Cristo, Satanás vai ser solto novamente. Antes disso, a besta e o falso profeta, eles já foram lançados no lago de fogo e enxofre. E Satanás, ele vai ser solto no final desses 1000 anos para tentar os gentios e judeus que passarem pela tribulação, que ainda estiverem vivos nesse período, e os seus filhos. Eles serão tentados, para quê? Para que haja uma última purificação na terra. Amém? Porque a partir daí, meu irmão, Cristo, ele vai entregar o reino a Deus. Nós vamos ver isso daqui a pouco, em 1 Coríntios capítulo 15.
onde Cristo entrega o reino para Deus. E aí começa o julgamento do grande trono branco. Satanás será enviado para o lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta. E essa é a segunda morte, a morte eterna. Haverá um julgamento do trono branco. E todas essas pessoas, esses ímpios, as pessoas que passaram por esse período e não tiverem Cristo, serão julgadas nesse julgamento do trono branco. Amém? Veja comigo. Completando esse período. No capítulo 7, nós vimos aqui que haverá ainda uma última rebelião do diabo. Né? Ou melhor, no versículo 7, perdão. Avança mais um pouquinho, vai o versículo 11 agora. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Veja, queridos, todos os mortos, todas as pessoas, desde Adão até esse período do reino milenar, que morreram sem Cristo, eles serão ressurretos para serem julgados nesse trono branco. E nesse julgamento, todos eles não serão julgados a fim de dar uma segunda oportunidade a eles, não. Eles estão sendo julgados para a morte. Eu não sei se no trono branco, ou melhor, no lago de fogo e enxofre, que é para onde o diabo vai ser lançado e todas essas pessoas, a Bíblia não deixa claro isso, se haverá um nível de sofrimento diferente, mas a Bíblia fala que eles serão julgados. Todos serão julgados pelos seus erros. E ela fala que existem livros de onde estão sendo contabilizados esses erros. Mas ela fala também de um outro livro ainda mais importante, que é o livro da vida. E mais à frente, você vai ver que todas as pessoas que têm o seu nome registrado nesse livro da vida, eles fazem parte daquele que herdaram o reino de Deus. É por isso que quando nós oramos por salvação, pela vida de alguém, nós repetimos a seguinte frase: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Ei, meu irmão, naquele dia só vão estar as pessoas que vão participar do milênio como igreja. As pessoas que estão no livro da vida. Amém? E nós, meu irmão, como igreja, como salvos, como justificados pela palavra de Deus, lavados pelo sangue de Jesus, remidos dos pecados, santificados pela palavra de Deus, todos nós, meu irmão, estamos com o nosso nome escrito nesse livro. Amém? Porque não vivemos mais como escravos do pecado, mas vivemos para Deus. Amém? Você crê nisso? Você crê que a sua salvação está garantida? Você crê que o seu nome está escrito nesse livro? Aleluia. Aleluia. Deste modo vai começar o julgamento do grande trono branco. E vai acontecer algo muito importante que eu queria ler com você agora em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Aleluia. 1 Coríntios 15, 26. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, ou seja, Deus.
Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o texto onde começa o estado eterno. É o final do milênio, o julgamento do trono branco. Cristo sujeita todas as coisas agora a Deus. Ele entrega o reino a Deus. E agora a morte também está sujeita. Quem é o último inimigo a ser vencido que ele está falando aqui? A morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Tem pessoas que vão morrer no milênio? Tem. Então a morte não foi vencida no milênio. A morte vai ser vencida, meu irmão, quando houver o julgamento do trono branco. E aí você vai ver agora em Apocalipse, volta para lá comigo em Apocalipse 20. Nós lemos até o 13, vamos ler agora o 14 e o 15. Aleluia. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja agora esse panorama que a Bíblia nos deu. A morte, o diabo, tudo isso foi lançado no lago de fogo e enxofre. Cristo submete os reinos a Deus, todas as nações. Ele submete o seu governo a Deus e começa o estado eterno, como nós seremos para sempre. No Velho Testamento, a Bíblia não traz muitos relatos sobre isso. Amém? Mas a Bíblia vai trazer relatos sobre isso a partir do capítulo 21 de Apocalipse. Vamos ler? Apocalipse 21. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quem gosta de tomar banho de praia, não vai ter mar lá não, viu gente? Aproveita logo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Vamos ler agora Hebreus capítulo 12. Aleluia. Ou melhor, perdão, Hebreus capítulo 1, versículo 10 ao 12. Hebreus capítulo 1, versículo 10. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Ou seja, Deus criou todas as coisas. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás. E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. O primeiro ato de Deus no estado eterno. Novos céus e nova terra. Meu irmão, sabe o que a Bíblia está nos ensinando aqui nesse capítulo 1 de Hebreus? Que Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra como alguém troca de roupa. Que Deus grande, não é verdade? Que Deus maravilhoso, meu irmão. Assim como alguém troca de roupa, Deus vai fazer um novo céu e uma nova terra. Oh, aleluia. Deus é grande demais, meu irmão. Deus é poderoso demais, meu irmão. É por isso que não há, meu irmão, afronta. É por isso que Deus fica rindo dos seus inimigos no trono. Que inimigo pode ir contra um Deus desse? Quem é que pode prevalecer contra Deus? Que faz céus e terra e tudo que existe. E faz novo, como alguém troca de camisa. Como uma atitude simples, como se fosse algo normal. Mas para Ele é, porque Ele é Deus.
Amém? Primeiro ato de Deus no estado eterno, um novo céu e uma nova terra. E aí nós vamos passar a governar eternamente com Ele. Aleluia. Essa nova Jerusalém, estabelecida em Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Nós vamos habitar nesse lugar, serviremos ao Senhor nesse lugar. Haverá alegria eterna, não haverá mais morte, não haverá, ou melhor, haverá abundância de tudo. Em Apocalipse 21, 24, a Bíblia vai falar que existirão nações nessa nova Jerusalém. E esse lugar haverá santidade eterna. Não haverá mais morte, não haverá noite, porque a glória do Senhor, ela vai servir como um sol para nós. Não haverá nem dia nem noite, porque simplesmente a glória de Deus, ela vai iluminar toda a terra, toda essa nova terra. E eu gostaria de ler com você agora, para encerrar, Apocalipse 21, versículo 4. Quantos encontraram? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia, aleluia. Deus vai fazer novos, meu irmão, todas as coisas. Todas as coisas. Se você for olhar hoje na internet, existem várias teorias, umas até conspiratórias, falando sobre novos mundos, falando que a igreja, ela vai conhecer extraterrestres depois que Jesus voltar. Sabe, tudo isso é teoria, é especulação, a Bíblia não afirma, amém? E aquilo que a Bíblia não diz com certeza, a gente não pode afirmar com clareza. Aquilo que a Bíblia não está falando claramente para nós, meu irmão, a gente não pode afirmar, amém? O que nós temos de revelação é o que está escrito, amém? E isso já nos basta, porque quando chegarmos na eternidade, meu irmão, com Ele, nós vamos ter revelação sobre tudo. O conhecimento de Cristo vai inundar toda a terra. Ele vai nos fazer conhecedor de todas as coisas. Amém? Se você tem dúvidas sobre planetas, galáxias, se você gosta de conjecturar sobre essas coisas, meu irmão, guarda isso aí no teu coração. Você vai ser esclarecido de tudo quando vier o reino milenar. Quando Jesus vier e trazer todo o conhecimento e tirar todas as nossas dúvidas, os nossos porquês. Ai, por que isso? Ai, por que existe aquilo? E por que aquilo outro? Meu irmão, fica tranquilo. Amém? O nosso papel é crer naquilo que está escrito e praticar aquilo que nos cabe como igreja. Amém? Andar no caminho do Senhor, andar em santidade. Porque, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, salvação se perde. Não é fácil, mas se perde. Pessoas podem apostatar da sua fé. Pessoas podem esfriar ao ponto de não reconhecer mais a Cristo nem ao Espírito Santo. E falar contra eles. E isso resulta em uma perda de salvação. É por isso que nós precisamos nos guardar em santidade, nos manter alimentando da palavra. Vir à igreja congregar, meu irmão, também é para nos alimentar, para sermos molhados por uma unção coletiva. Por uma unção que vai trazer esclarecimento para a nossa vida, amém? Mas não só na igreja, na nossa casa, no nosso devocional. Precisamos ter um devocional, precisamos ler a Bíblia para nos alimentar, para nos fortalecer, amém? Não adianta nós vivermos a nossa vida apenas com a refeição fria, de achar que eu li a Bíblia um dia já está bom. Nós precisamos nos expor a esse conhecimento, meu irmão, cada vez mais, e sermos esclarecidos pela palavra cada vez mais, nos lavando cada vez mais, pela purificação da palavra, para que a gente possa ter discernimento, clareza e nos mantermos avivados, fervorosos, para cumprir o plano de Deus nessa terra como igreja. Foi nos dado um papel. Que papel é esse? Anunciar o Evangelho a todas as nações.
Tem muitas pessoas lá fora que podem participar desse reino milenar. E que vão participar através da palavra que vai sair da sua boca. Amém? Quando você chegar ousadamente, falando a palavra de Deus, levando salvação. Isso é cristianismo, meu irmão. Falando sobre um estado eterno, falando que haverá um julgamento. E quando você anuncia essas verdades, tem pessoas que estão precisando de esclarecimento lá fora. Tem pessoas que não conhecem essa verdade. Estão precisando ouvir sobre salvação, ouvir que Deus é real, ouvir que Deus é Pai. Que Deus continua sendo o mesmo Deus hoje. O mesmo Deus que fez milagres no passado, que criou todas as coisas, Ele existe e é real, e em breve Ele virá para nos buscar. Amém? E em breve, meu irmão, você vai ver essas cadeiras lotadas aqui. Aleluia. Cultos de terça-feira, cultos de quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite, no sábado, nos jovens. Você vai ver cadeiras lotadas de pessoas sedentas por ouvir a palavra de Deus. Então vamos nos levantar, meu irmão, como essa igreja, como a noiva de Cristo, para anunciar as boas novas. Amém? Essa série, ela teve por objetivo justamente te motivar a, como igreja, meu irmão, você saber qual é o seu papel. O que é que nós estamos fazendo nessa terra. Amém? A ter o nosso papel, meu irmão, de praticarmos a palavra, não somente para nos purificar, mas também para trazer salvação a outras pessoas. Porque o Evangelho é isso, meu irmão. O Evangelho é isso. A Bíblia nos mostra que Jesus ia por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Nós não estamos nessa terra para enriquecer. Nós não estamos nesse mundo aqui só para ganhar dinheiro e ter uma família. Nós estamos nesse mundo, irmão, com um papel para fazer a diferença. Fomos comissionados com uma missão. Que missão é essa? Anunciar o Evangelho. Da minha forma, da sua forma. Você tem um jeito particular que vai alcançar pessoas que eu não vou alcançar, que o pastor não vai alcançar. Cada um tem o seu jeitinho. Amém? E Deus precisa do seu jeito, Deus precisa da sua maneira de ser, Deus precisa da forma como você fala, não precisa ser eloquente. Não precisa ser uma pessoa que conhece todos os versículos da Bíblia. Não, meu irmão, se você conhece o básico, você já pode falar a palavra para alguém. Se você sabe o que é salvação, se você sabe naquilo que você está crendo, você já é capacitado por Deus para falar a palavra. E quem dirá um aluno do Rema, quanto essa pessoa pode fazer? Aleluia. Então, meu irmão, nós temos conhecimento para fazer a diferença, amém? Vamos nos levantar como igreja, vamos nos levantar para fazer a diferença nessa terra. Não vamos ficar apenas com a esperança de que logo o reino vem e maranata. Glória a Deus, o reino vem, meu irmão. Jesus, ele vai se manifestar. Haverá o arrebatamento, glória a Deus por isso, meu irmão. Mas tem pessoas que estão precisando ouvir essas verdades. Eu queria te convocar nessa manhã, nós orarmos juntos. Você pode fazer isso? Vamos ficar de pé? Vamos orar por pessoas nessa manhã. Aleluia, vamos começar a gerar isso no reino do Espírito agora. Vamos orar por familiares nossos que vão estar no arrebatamento, que vão estar no milênio. Vamos estar como igreja, vamos estar com a esposa de Cristo. Amém? Oh, aleluia. Você pode levantar as suas mãos para os céus. Vamos começar a declarar, vamos começar a gerar salvação. Aponta tuas mãos para essas cadeiras aí agora. Oh, aleluia, Pai, no nome de Jesus. Graças nós te damos, Senhor, por tão grande salvação que nos alcançou, que nos libertou, que nos curou, Pai, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Graças nós te damos, Senhor, porque uma nova céu e uma nova terra foram anunciados, Pai. Coisas estão para se manifestar nesse mundo. O seu reino, Pai, ele vai ser estabelecido nessa terra como a tua palavra diz. No milênio você reinará, mas nós cremos, Pai, nessa
grande salvação alcançando pessoas hoje. Oh Pai, que você possa nos usar, Senhor. Usa a nossa vida, dá-nos mais oportunidades, dá-nos ousadia, dá-nos coragem, Senhor, para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas, para anunciar a salvação aos perdidos, Pai. Que o nosso coração se encha de compaixão pelas pessoas que estão lá fora, que o nosso coração, Pai, se encha, Pai, de misericórdia, Pai, pelos não alcançados. Existem pessoas nesse momento perecendo, existem pessoas nesse momento precisando de salvação, Senhor, e nós somos a sua igreja. Nós não vamos ficar conformados com a situação desse mundo, Pai, mas nós vamos renovar o nosso entendimento. Oh, aleluia. Declaramos salvação sobre esse bairro do Tambor. Declaramos salvação sobre esse bairro, Pai, no nome de Jesus. Sobre todos esses bairros circunvizinhos aqui, Pai. Sobre todas as comunidades de Campina Grande, no nome de Jesus. Salvação chegando, libertação chegando. Libertação chegando para o Ligeiro. Libertação chegando, Pai, naquele lugar. No Aloysio Campos, Senhor. Libertação chegando naquele lugar. Salvação, cura, milagres acontecendo no nome de Jesus, através das nossas vidas, Pai. Quando nós abrirmos a nossa boca, Senhor, salvação vai chegar nesses lugares, no nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, as oportunidades certas para encontrarmos com essas pessoas. Declaramos encontros divinos marcados pelo Senhor, para que o dia da salvação chegue para essas pessoas, Pai, sendo livres do cativeiro do diabo, sendo livres da escravidão do diabo, Pai, no nome de Jesus. Oh, aleluia, chamamos à existência mais pessoas, mais servos do Senhor, mais discípulos para serem treinados para essa obra crescer cada vez mais discípulos sendo treinados para influenciar o mundo lá fora. Chamamos os empresários, chamamos o nome de Jesus, os acadêmicos, as pessoas que fazem parte do mundo acadêmico, Pai, cientistas. Oh, Pai, clamamos pelos cientistas, clamamos por esses homens intelectuais que vão virar homens para defender o seu evangelho, homens que vão ser verdadeiros apologetas do Senhor, que vão defender o evangelho a todo preço, Pai, no nome de Jesus. Levantamos os missionários, Pai, pessoas que vão chegar nesse lugar com um chamado missionário maravilhoso, para alcançar o sertão, para alcançar as zonas rurais, para alcançar as nações da terra, Pai. Missionários, Pai, saindo de Campina Grande, saindo do Tambor, saindo do Ligeiro, saindo do Aloysio Campos, saindo, Pai, das comunidades daqui de Campina Grande, Pai. Oh, aleluia. Clamamos por vidas, Senhor, clamamos por vidas nessa manhã. Oh, porque já cremos, Pai, no milagre do Senhor chegando a essas pessoas, um milagre da salvação. Esse é o maior milagre que nós podemos viver nessa terra, Pai, o milagre da salvação. Oh, aleluia. Oh, graças nós te damos, Pai, porque esse é um tempo de expansão, esse é um tempo de crescimento, esse é um tempo de rompimentos. Oh, aleluia, Pai, graças nós te damos. Não vamos ser uma igreja, Pai, apenas de letra. Não vamos ser uma igreja, Pai, apenas de nos unirmos nos cultos, Pai. Nós vamos ser uma igreja de romper as quatro paredes, Pai, de alcançar os perdidos lá fora. Obrigado pelas cruzadas. Oh, aleluia. Cruzadas evangelísticas que vão alcançar milhões, milhares de pessoas, centenas de pessoas alcançadas nessas cruzadas no nome de Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Oh, clamamos a Ti por salvação, Pai. Clamamos a Ti pela salvação dos povos. Clamamos a Ti pela salvação dos povos. A salvação chegando a Campina Grande, lavando as ruas dessa cidade com seu sangue. Santidade, santidade, chegando à vida de pessoas. Arrependimento chegando à vida de pessoas no nome de Jesus. Se arrependendo das suas obras más, se arrependendo dos seus maus caminhos e se convertendo ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não nos acostumaremos, Pai. Não nos acostumaremos, Pai, às condições desse mundo. Mas antes, Pai, nós vamos fazer o nosso papel de anunciar, porque repousa sobre a igreja essa responsabilidade. Repousa sobre a igreja essa responsabilidade de anunciar o Evangelho. E nós vamos fazer o nosso papel, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Você foi alcançado nessa manhã.
Existe muito mais, meu irmão. Aleluia. Eu já posso ver as multidões de pessoas vindo para esse lugar, que vão ser atraídas por causa da unção do Espírito. Pessoas que vão ser atraídas por causa da palavra de Deus. Pessoas que vão estar nesse lugar tão tementes ao Senhor que não vão querer deixar esse lugar. Aleluia. Cultos que vão durar mais do que o convencional, porque pessoas estão desejosas para receber mais de Deus, para aprender da palavra de Deus. Aleluia. Nós não vamos ficar encharcados com conhecimento apenas para a nossa vida. Nós não vamos ficar encharcados com conhecimento apenas para a nossa própria vida. Amém. Mas antes vamos fazer a vontade de Deus, que é alcançar o mundo, alcançar as pessoas próximas à nossa vida, alcançar aqueles que estão aqui perto. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado por você ter vindo nessa manhã. Fique firme na palavra, fique firme naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém. Tem algumas novas programações que vão ser anunciadas aí para as nossas escolas dominicais. Fica atento, amém. Serão programações maravilhosas e nós vamos avançar, amém. Vamos avançar com tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, amém. Aleluia. Tem alguém aqui nesse lugar que nunca aceitou a Jesus? Acho que todos são de casa. Amém. Tem alguém aqui que nunca foi batizado com o Espírito Santo? Deseja receber esse revestimento de poder? Sabe, meu irmão, esse revestimento de poder, ele nos capacita a realizar feitos grandiosos nessa terra. Amém? Se você não é batizado com o Espírito Santo, se você ainda não foi cheio com o Espírito Santo, esse é um tempo oportuno para você. Amém? Tem alguém nesse lugar? Todos são batizados? Todos são cheios do Espírito Santo? Então dá um glória a Deus aí, meu irmão. Pastor. Aleluia.